bem-vindos para mais esta nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. Deixa eu só olhar aqui, deixa eu ver se está tudo certinho com o Insta, com o Face também. Ok, muito bem. Então vamos lá. Hoje a nossa conversa é sobre a importância, por que você precisa ter uma esteira de serviços, né? A gente conversa muito sobre a questão do quanto a grande maioria dos profissionais de desenvolvimento, né, tem dificuldade de vender, né? Quando nós temos dificuldade de vender, pode ser por vários motivos, né? Mas tem uma questão que te ajuda muito na questão de vendas, que é a sua esteira de serviços. O que é uma esteira de serviço? Uma esteira de serviço é, a partir do momento que você tem, né, o seu público definido, você conhece as dores dele, você precisa ter serviços que solucionem estas dores. Isso é uma esteira de serviço, certo? Uma esteira de serviço é quais são os serviços que você tem para oferecer, né, para vender para o seu cliente ideal, ok? E por que é tão importante você ter uma esteira de serviços? Porque quando você tem uma esteira de serviços, primeiro, fica mais fácil você vender o primeiro serviço. E na sua esteira, você precisa ter serviços de entrada e serviços de continuidade. O que isso quer dizer? Definido o seu nicho, o seu público, entendido as dores, né, desse seu público, você precisa ter serviços, né, que atendam, que ajudem o seu cliente nestas dores, a solucionar esta dor ou atingir este objetivo, esta meta, ok? E nós temos dois tipos de produtos que você deve ter na sua esteira de serviços, que a gente chama de produtos de entrada e produtos de continuidade. E por que a esteira é tão importante no seu processo de vendas? Porque quando você tem uma esteira de serviço, o que acontece? O seu esforço de captação, o seu esforço realmente de atrair novos clientes, ele diminui. Por quê? Porque você vende mais para o mesmo cliente. E é por isso que eu bato tanto na importância da sua esteira de serviços, ok? E uma esteira de serviços, ela tem que constar você precisa ter na sua esteira de serviços produtos de entrada, serviços de entrada e serviços de continuidade. O que é isso? Serviços de entrada são aqueles serviços que você vende para o seu cliente num primeiro momento. Um serviço de entrada, ele tende a ser entregue num curto espaço de tempo, certo? E ele tem um valor mais acessível para o seu cliente. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, quando você está buscando novos clientes, esse cliente ainda não te conhece. E ele é muito difícil, né, se ele ainda não te conhece, ele comprar um serviço de um alto valor ou de um tempo de entrega muito elevado, certo? Por isso a importância de você ter serviços de entrada. Só que os seus serviços de entrada, eles precisam ser, e a sua esteira de serviços, ela tem que ser extremamente estratégica. O que eu quero dizer com isso, né? Os serviços, eles precisam se complementar, porque a grande ideia é que você venda vários serviços para o mesmo cliente. E por isso que eu sempre falo para vocês, né, da importância de você ter no seu nicho também, o nicho que você escolheu, você poder avaliar se este nicho te permite vender vários clientes, porque o seu esforço de venda é muito menor, o seu faturamento é muito maior. A previsibilidade de resultados financeiros, de faturamento, ela é muito mais fácil, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu tenho conversado muito com vocês sobre o mapeamento comportamental. Por quê? Porque o mapeamento comportamental, ele realmente é um grande serviço de entrada, em qualquer nicho, certo? Em qualquer área. E ele é um grande serviço de entrada, por quê? Porque ele trabalha, ele é o primeiro passo de qualquer processo de desenvolvimento. Então, ele é o primeiro passo para a solução de qualquer dor do seu cliente, certo? Em termos comportamentais, é claro, certo? Vamos lá.
O mapeamento, por que ele é um grande serviço de entrada? Porque, na verdade, né, ele tem um valor acessível, certo? Hoje, um processo de mapeamento comportamental, ele gira em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500, certo? Então, ele é um valor extremamente acessível e ele é entregue num curto espaço de tempo, são de 4 a 5 sessões. Esse é um serviço muito mais fácil de ser vendido do que, por exemplo, se você é coach, se você quiser vender um processo de coach, que leva muito mais tempo e o valor é muito mais elevado, certo? Só que qual é a grande questão da esteira? Vou seguir o exemplo do mapeamento, certo? Você vende o mapeamento. Vendeu o mapeamento comportamental, na sequência, imediatamente, você vai vender o processo de desenvolvimento individual. Se você realmente fez uma grande entrega no seu mapeamento, não tem como você não vender na sequência o desenvolvimento individual ou desenvolvimento em grupo ou uma mentoria, ok? Um outro serviço, né, por exemplo, de entrada, extremamente importante agora com quem quer trabalhar com empresas, certo? Quem quer trabalhar com empresas. Um produto de entrada extremamente importante também é o mapeamento comportamental, mas também é a engenharia de equipes, também é o processo seletivo. Esses são serviços de entrada que você vende para entrar nas empresas. Por exemplo, essa semana, eu estou lançando amanhã, na verdade, né, a formação de engenharia de equipes, né, que é um grande serviço de entrada nas empresas. E por que é um grande serviço de entrada? Porque você tem várias possibilidades. Você pode entrar pelo processo seletivo, você pode entrar pela engenharia de equipes, né, por mapeamento dos cargos, quer dizer, mapeamento comportamental dos cargos, né? Você pode entrar pelos projetos, né? Para trabalhar a questão do bem-estar dos colaboradores, quer dizer, são vários produtos de entrada. Só que você não para aí. Quando a gente fala de produtos de entrada, o objetivo é exatamente esse, que você venda outros serviços na sequência. E como eu sempre falo aqui para vocês, né? A construção da sua esteira, eu costumo dizer o seguinte: se você está começando, você tem que ter pelo menos um produto de entrada e um serviço de continuidade, certo? Isso diminui muito o seu esforço de venda. Por quê? Porque você vende várias vezes para o mesmo cliente. E talvez você me diga agora: Liana, mas para o meu cliente, para o nicho que eu escolhi, para o meu cliente, eu não consigo ter mais que 2 serviços. E aí eu realmente sugiro que você reveja o seu nicho. Sabe por quê? Porque se você tem um nicho onde você consegue vender apenas 2 serviços para o mesmo cliente, entenda aqui, para o mesmo cliente. Porque qual é a ideia da esteira? É que você vai vendendo um serviço atrás do outro. Se no seu nicho você diz: Liana, no meu nicho eu só consigo ter um serviço, ou eu só consigo ter 2 serviços, e realmente você quer ter um negócio sustentado, lucrativo, você quer ter um alto faturamento, né? Talvez você precise repensar o nicho que você escolheu. Sempre digo aqui para vocês e falo sobre empresas, né? Por quê? Porque as empresas te propiciam a ter até 15, 16, 17 serviços que você pode vender para a mesma empresa. E é exatamente por isso, né, que a gente fica dentro de uma empresa, né, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque a nossa esteira, o nicho que se escolheu, permite ter uma esteira de serviço ampla e permite vender para o mesmo cliente várias vezes. Se eu tivesse que dizer qual é o grande pulo do gato, é este. Porque quando você tem uma esteira de serviço, você vende, o seu esforço de atração de novos clientes, ele é muito baixo.
Ele é muito baixo. Por quê? Porque você vende muito para o mesmo cliente. E a venda tende a ser uma das principais dificuldades de quem é de desenvolvimento. E aí, o que acaba acontecendo, né? Muitas vezes, você não tem uma esteira de serviço, literalmente, você não tem. Você tem 2 serviços só. E um erro muito grave muitos só tem serviços que a gente diz que são serviços de meio de esteira e não de começo de esteira. E aí você tem muita dificuldade de vender. Porque a gente sabe que a nossa venda, ela não é persuasiva, ela é relacional. A nossa venda, ela é relacional. O cliente, ele vai comprar de você se ele confiar em você. E muitas vezes ele não vai pagar para você sem te conhecer, sem nunca ter experimentado uma entrega sua, né? Ele não vai pagar 6, 7, 8 mil reais por um processo individual, mas ele paga 1.500, 2.500 reais. Vocês percebem a importância da esteira? Então, eu queria hoje deixar um desafio aqui para vocês, né? Em termos de esteira, né? Primeiro pense o seguinte, ok, quem é o seu cliente, certo? Quem é que você atende? Nós já conversamos aqui que quem atende todo mundo não atende ninguém, certo? Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, combinado? Então vamos lá, pense aí, anote as perguntas aí para você responder, para você, porque esse é um exercício, né? Primeiro, quem é o seu cliente? Esse seu cliente, ele permite, esse nicho que você escolheu, ele permite você vender mais de um serviço para o mesmo cliente? Se você responder sim, agora é a hora de pensar, ok, quais são os serviços que eu posso ter para oferecer para este cliente, para vender para este cliente? Qual é o serviço de entrada? Qual é o serviço de entrada? Por exemplo, né? Vou dar o exemplo que eu dei aqui. O serviço de entrada é mapeamento. Estou trabalhando com empresas. Empresas permite eu vender mais de um serviço para a mesma empresa? Sim, permite eu vender muitos serviços para a mesma empresa. Vamos lá, antes disso, né? Eu sempre falo aqui para vocês também que o seu cliente tem que passar na peneira, né? Dos requisitos do cliente ideal, que é, primeiro, ele tem um problema. Segundo, ele vê as consequências desse problema. Terceiro, ele quer resolver. E quarto, ele tem dinheiro para pagar, certo? Porque às vezes você pode até ter uma esteira, mas seu cliente não é pagante. E aí, esse cliente não passa na quarta peneira. Então, ele não é um cliente ideal. Mas vamos lá, deixa eu dar o exemplo que eu dei aqui para vocês do mapeamento. Estou trabalhando com empresas, o meu foco é empresas. Esse é um cliente que me permite ter vários clientes, vários serviços? Sim. Este cliente, empresa, ele reconhece que ele tem um problema? Sim. Ele já reconhece as consequências dos problemas que ele tem? Sim, as empresas têm muitos problemas, né? Ele quer resolver? Quer, porque isso impacta no faturamento dele. Ele tem potencial, ele é pagante, ele tem dinheiro para pagar? Tem, desde que eu saiba oferecer o serviço certo. Perfeito, passou neste primeiro critério. Então, ok, empresas, né? Um dos problemas das empresas, vou pegar um viés, certo? Um viés apenas. Um dos grandes problemas das empresas é dificuldade na produtividade, no faturamento, né? As equipes pouco produtivas, ok? Ok, equipes pouco produtivas. Qual é o serviço que eu tenho? Que daí qual é a dor daí, né? Equipes pouco produtivas. Estou pegando só um dos problemas das empresas, certo? Equipes pouco produtivas ou muitas reclamações de clientes. E com isso, perdendo muitos clientes. Ok. Qual é o serviço que eu tenho de entrada, que eu posso ter de entrada para atender esta dor? Mapeamento desta equipe.
engenharia de equipes para esta equipe. Este é um serviço de entrada. Ok, identifiquei, fiz toda a engenharia de equipes desta equipe, identifiquei perfil, identifiquei quem é compatível com a função, quem não é comportamentalmente, certo? Identifiquei quem é compatível com essa função, quem não é. Identifiquei os gaps desse grupo comportamental. Perfeito. Vou mostrar tudo isso, vou dar um diagnóstico para a empresa. E agora, eu vendo na sequência o desenvolvimento desta equipe, ou a reestruturação desta equipe. Percebem? Só que quando eu entro no desenvolvimento de equipes, eu não vou vender apenas um processo de desenvolvimento. Eu vou vender vários processos de desenvolvimento para esta equipe. Por quê? Porque dentro de empresas esta é a grande vantagem, Você trabalha um ponto, este ponto ficou ok, tem novas demandas, o processo de desenvolvimento nunca acaba. Percebem a importância de ter uma esteira de serviço, mas eu tenho que ter pelo menos um serviço. Vou dar um outro exemplo, Para quem aí trabalha com pequenas e microempresas, quem quer trabalhar com micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas, tende a não ter ainda, na sua grande maioria, um processo seletivo estruturado. Então, eles têm vários problemas, porque de verdade, eles nem selecionaram direito e nem desenvolveram direito, E aí, você pode entrar com um processo seletivo para essas empresas. E quando você tem a engenharia de equipes, o sistema de engenharia de equipes, fazer um processo seletivo é algo muito tranquilo de ser feito e muito efetivo. Só que você não vai vender somente a seleção. Você vai vender a seleção e talvez o acompanhamento por 90 dias. E depois do acompanhamento de 90 dias, você vai vender para esta empresa um treinamento para este colaborador nos pontos que são os gaps dele, porque todo mundo que entra tem gaps. Ninguém é perfeito, Ninguém é 100%. Tem gaps a serem trabalhados. Vocês percebem? Ok, você entrou na empresa por isso. Se você tem uma esteira de serviços, você pode tranquilamente, estou falando aqui de empresas, certo? Por exemplo, você pode tranquilamente entrar numa micro ou numa pequena empresa com um projeto de assessoria mensal, aonde você vai trabalhar 2 dias por semana nesta empresa. Ela vai te pagar, por exemplo, R$2.000, R$3.000, e você vai fazer o processo seletivo. Você vai fazer, para esta empresa o acompanhamento dos novos colaboradores. Você vai fazer treinamentos para a equipe. Este é um modelo de negócio extremamente interessante para quem está começando e deseja atuar com empresas. Porque um dos grandes dilemas quando a gente está começando a nossa empresa é a questão do faturamento, Como é que eu mantenho um faturamento? Principalmente quem está fazendo uma transição de carreira, Como é que eu consigo manter um faturamento quando eu estou iniciando? Quando eu iniciei lá atrás, essa foi a estratégia que eu adotei. Eu saí do mundo corporativo, eu montei meu negócio. E aí eu precisava ter uma previsibilidade de faturamento. E aí eu fechei na época com 3 empresas no modelo de negócio de assessoria. Com cada uma dessas empresas eu fechei 2 dias por semana. Então com essas 3 empresas me tomava aí 1 semana e 1 dia, certo? Bem dizer 1 semana, me tomava 1 semana. Eu tinha um contrato com elas muito claro do quais eram os serviços que eu ia realizar, E tudo isso tinha a ver porque eu entrei pelas questões de desenvolvimento ou de processo seletivo, E eu tinha aí fechado com essas empresas contrato anual, certo? Trabalhando 2 dias por mês, com faturamento em torno de R$2.000. Quer dizer, apenas essas 3 empresas trabalhando uma semana por mês,
eu tinha um faturamento de 6 mil reais, que me garantia o faturamento enquanto eu estava também trabalhando o meu posicionamento, captando novas empresas, entrando com novos serviços, até estruturando a minha esteira de serviço, porque quando a gente começa, com certeza, dificilmente você vai ter uma esteira de serviço, falando de empresas, com 15 serviços. Mas essa é uma construção que você vai fazendo. Mas você tem que ter, pelo menos, um produto de entrada e um produto de continuidade, certo? Vamos lá. A Thaís, Liana, como vender nessa época que as empresas têm faturado pouco e dizem não poder investir em desenvolvimento? Thaís, aqui talvez eu vou te falar uma questão extremamente importante. Neste momento as empresas já estão contratando e muito. Os nossos masters analistas comportamentais, né? Os nossos alunos, né, das nossas formações, eles estão neste momento de agenda cheia. Na verdade, eles nem pararam durante a pandemia. Só que as empresas agora já voltaram e voltaram muito forte. Vou te dar só um exemplo, certo? Só um exemplo. Uma master analista comportamental, né? Acho que foi semana passada, mas nos últimos 15 dias ela estava negociando, fez reunião e tal. Ela vendeu um projeto de 130 mil reais para uma empresa. Eu tenho vários exemplos disso. Vários exemplos. Talvez, se você, né, esteja com essa dificuldade, talvez seja porque os seus serviços não estão atendendo às dores das empresas. E todas elas estão contratando micro, pequenas, médias e grandes empresas, certo? É bem isso, eu não tenho nenhum nem dois, eu tenho vários casos dos nossos analistas que eles estão vendendo e estão vendendo muito. Mas, claro, estão vendendo muito por quê? Porque eles têm o serviço certo, eles sabem estruturar o projeto certo, eles sabem conversar sobre a dor da empresa. Certo? A empresa, nenhuma empresa, nem agora, nem antes da pandemia, nem em momento nenhum, certo? As empresas, elas não compram coaching, elas não compram treinamento, elas não compram mapeamento comportamental. Elas compram a solução para os problemas que elas estão enfrentando, certo? Qual é um dos grandes problemas que as empresas estão enfrentando agora? Exatamente a retomada. A grande maioria das empresas, muitas empresas reduziram o quadro e agora elas precisam produzir mais com menos. É nisso que nós entramos, é isso que nós vendemos. E por isso a importância de uma esteira de serviços. Né? Para que você possa realmente fazer um bom briefing com a empresa, né? E poder vender o que ela necessita. Exatamente assim, certo? Thaís, eu realmente sugiro que você olhe, né? Para as empresas que você está buscando, mas principalmente como é que está a sua esteira de serviço e a sua abordagem de vendas, né? Como eu disse, durante a pandemia, né, os nossos alunos, né, eles não pararam. E claro, quanto mais estruturado eles estavam, mais agenda cheia eles tiveram. Eu sempre digo, né? Não, o propósito não é a agenda cheia. Mas muitos passaram a pandemia trabalhando muito mais que antes. Mas por quê? Primeiro, eles fizeram uma adaptação para o online rapidamente. Muito rapidamente. Isso é outra questão, né? Como é que está a adaptação de vocês e a esteira cada vez mais. Isso é outra coisa importante vocês entenderem. Neste momento e pós-pandemia, o modelo que vai ficar de desenvolvimento, ele é híbrido. O que isso quer dizer? Parte no online, parte no presencial, certo? Isto não volta mais 100% tudo no presencial, não. Por quê? Porque as empresas, os profissionais, né, eles perceberam
que o online, que a entrega online, eu não estou dizendo que tu tem que ter curso online, não é isso. A sua entrega tem que ser online, certo? Porque você não é um infoprodutor. Você precisa ter serviços que comportem tanto a entrega presencial quanto a entrega online. As empresas se deram conta do quanto é mais econômico o online. E para muitos serviços você não perde em nada em qualidade fazendo no online, certo? Então, Thaís, a minha sugestão é: olhe para a sua esteira de serviços e olhe qual é a abordagem que você está fazendo de vendas, certo? Porque realmente, nem agora e nem nunca, as empresas não compram metodologia. As empresas compram serviços que vão ajudá-las a resolver, enfim, os desafios que elas estão tendo, mas no final das contas, elas compram serviços que vão ajudar elas a ampliarem o seu faturamento. Eu já comentei isso aqui com vocês, né? Os momentos que eu mais vendi, por isso que eu entendo claramente porque que a grande maioria dos nossos alunos, né, que atuam com empresas, que têm uma esteira de serviços, né, por que eles trabalharam tanto durante a pandemia? Porque nos momentos de crise é o momento que a gente mais vende para as empresas. Por quê? Porque elas precisam produzir mais com menos, certo? Muitas passam em momentos de crise, como agora, por reestruturações, certo? Mas se você é aquela profissional que realmente está ajudando esta empresa a passar por este desafio da melhor forma possível, os meus contratos sempre aumentaram nos momentos de crise. Já tive situações de empresas, certo? Que demitiram. Precisaram reestruturar quadro, demitiram 30% do seu quadro e o meu projeto de desenvolvimento aumentou. Parece incoerente, mas não é nada incoerente. E por que o meu projeto de desenvolvimento com essa empresa ampliou? Porque agora ela sabia da importância do trabalho com as equipes e com os líderes. Porque esses líderes e essas equipes estavam passando por um estresse e precisavam produzir mais com menos neste momento. E aí o meu trabalho de desenvolvimento com as equipes e com os líderes era fundamental. Era o que ajudava esta empresa a continuar caminhando e caminhando bem, mesmo tendo feito toda uma reestruturação. Percebem? Ok, meus queridos? Então eu deixo aqui para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Vamos lá. Então, aqui eu deixo para vocês hoje o grande desafio para vocês poderem olhar para a esteira de vocês, né? Olharem se vocês têm produtos, serviços de entrada e serviços de continuidade, certo? Você vai ter muito mais previsibilidade, você vai ter muito menos esforço de vendas quanto maior for a sua esteira. Ok? Espero ter ajudado, espero que realmente você possa olhar aí para sua esteira, né? E ver quantos serviços. Primeiro, o seu nicho permite você ter vários serviços? Se sim, quais são os serviços que você tem na sua esteira? Se você está começando, você precisa ter pelo menos um produto de entrada e um produto de continuidade. Combinado? Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço, uma ótima semana. Ontem eu acabei não conseguindo fazer a nossa live, né? Acordei, enfim, com o meu olho super irritado e aí não tinha condições, né, de fazer. Mas temos uma nova live sexta-feira. Combinado? Obrigada, Cláudio. Sexta-feira temos uma nova live. Nos encontramos aqui sexta-feira às 8 horas. Enquanto isso, você olha para o seu cliente e para a sua esteira de serviço. Combinado? Um grande abraço, tchau!